Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do projeto Diálogos Audiovisuais. Este é o quarto episódio em que conversaremos sobre videogames sob o eixo da intolerância racial. Meu nome é Fábio Belotti, sou analista de audiovisual do Departamento Nacional do SESC e esta proposta é desenvolvida coletivamente pelos departamentos regionais do Acre, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Convido você a conhecer mais sobre este projeto, assim como os temas já discutidos nos episódios anteriores, que já estão na timeline do YouTube e dos principais agregadores de podcast. Videogames. Às vezes há uma certa confusão na classificação desse, que é um dos conteúdos audiovisuais mais recentes nessa brevíssima timeline da imagem em movimento, e que se tornou em poucas décadas uma indústria mais lucrativa do que o cinema. Um fenômeno surpreendente, isso porque o seu surgimento em meados dos anos 70, como uma nova tecnologia na qual era possível a interação direta utilizando uma televisão, se popularizou nas décadas de 80 e 90, sendo considerado um brinquedo e logo categorizado para crianças. Mas assim como a animação, técnica pela qual guarda não só semelhanças, mas estão intrinsecamente ligadas e praticamente dependentes, sofreu com o estigma da categorização devido à grande capacidade artística para a subjetividade. Quantas e quantas histórias infantis eram possível controlar seus personagens icônicos no videogame? Era um passo muito além do que apenas fruir de um conteúdo formatado como filme. Hoje, em 2021, chegamos a um patamar que até quem não acha que joga videogame se surpreende ao saber que o celular é uma das plataformas mais populares e que sim, a administração da Fazendinha e o Candy Crush são jogos como qualquer outro, jogável em consoles como PlayStation e Xbox. Os aplicativos de smartphones e tablets se aproveitam da possibilidade de interação para gamificar suas experiências, o que é hoje em dia um simples aplicativo de localização, sem utilizar de recursos de pontuações, liberações de recursos a depender do seu desempenho, bônus e eventos especiais pelo caminho. Até os aplicativos de banco têm gamificado sua experiência para fidelizar e atrair mais clientes. O game se popularizou e o próprio videogame abriu suas ramificações. Uma dessas ramificações são os retrogames, termo utilizado para descrever jogos antigos e seu aproveitamento hoje em dia, seja em coleções, seja jogando com outros ou os mesmos sistemas antigos, ou até na maneira como se opta por desenvolver um jogo remetendo-se ao passado, inclusive na parte artística da pixel art, produzida dessa forma pela limitação da época, mas que hoje é uma estética própria. No campo mais experimental do audiovisual, muito tem se aproveitado da linguagem dos videogames, em realidade virtual e outras alternativas imersivas. Muitos filmes têm gamificado sua experiência, elaborando formas criativas de interação do público, que pode escolher como conduzir sua história, combinando temas necessários que necessitam diariamente serem tensionados. É o caso do filme desta edição, Poder, do Rio de Janeiro, que aproveita das narrativas estéticas dos games para contar sua história, que estabelece relações fortes com a obra presente para este diálogo, o game Dandara, de Minas Gerais. Ambas as obras têm mulheres negras protagonistas, sua força, uma das inúmeras relações possíveis entre as obras. E aqui nesse encontro virtual para falar sobre estes e mais temas,
Karen Antunes e Luciano Vidigal, produtores do filme Poder. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês nessa conversa maravilhosa. Olá, estou feliz também de estar nesse encontro, acho que é um tema super relevante. Tenho muito orgulho de ter sido produtor, aprendi muito com essas mulheres poderosas do filme Poder. João Brant, um dos desenvolvedores do game Dandara. Muito prazer estar aqui nessa conversa, muito legal, um papo muito importante. Erickson Marinho, um dos responsáveis pela ação formativa Produção de Games e Animação a partir das identidades brasileiras, aplicado no conjunto desta edição. E aí, pessoal, beleza? Um abraço aí para todo mundo e uma honra, estar aqui conhecendo essa galera massa. Além dos meus colegas de Sesc, que também presentes, Paula Barros, do Sesc Maranhão. Olá! É um prazer imenso compartilhar esse momento de diálogo com todos vocês. E Fernando Araújo, do Sesc Pernambuco. Olá, gente. Bom estar aqui com vocês. Prazerzão. Então, logo já passo para Karen e Luciano comentarem um pouquinho sobre o filme Poder, do Rio de Janeiro. O filme O Poder, ele conta a história, né, de 4 super-heroínas e o processo de como elas se transformam, né, em super-heroínas. O filme, ele é um filme dirigido e roteirizado pela Sabrina Rosa. Ele conta a história de 4 mulheres, né, com 2 vivências, né, 2 demandas, seus atravessamentos, 4 mulheres negras, importante frisar isso. Fala dos atravessamentos, né, de vida delas, até que elas, através de um banho de cachoeira, elas recebem uma carga de energia e, a partir daí, elas percebem que estão mais fortes, mais rápidas, mais inteligentes. E, diante disso, elas ficam no dilema do que fazer com esse poder delas, diante do cotidiano de cada uma, né, dos atravessamentos de cada uma, de enquanto mulher. Por exemplo, uma das personagens, ela está num relacionamento abusivo, então ela também resolve utilizar o poder dela para isso. Outra personagem, ela está tentando se formar na faculdade, né, e ela é uma aluna bastante, vamos dizer assim, politizada, então ela tem um embate forte com o reitor da universidade. Então, elas resolvem pegar esse poder delas e agir diante desses atravessamentos de vidas que elas têm. Quem é o mestre? Por quê? Eu sou da mesma geração que a Sabrina, somos oriundos aqui da favela do Vidigal e do grupo Nós do Morro, e a gente percebeu que o audiovisual ele tinha sempre um estereótipo e um estigma, quando se tratava do cenário, que é a favela, e do personagem, que é o negro, né? Então, o Poder, ele nasce nesse lugar de uma mulher preta, oriunda da favela, que criou esse projeto falando de mulheres pretas com esse intuito do heroísmo mesmo, de quebrar esses estigmas, assim, por que a gente não pode falar sobre super-herói? Né, e super-herói que é preto e oriundo da favela, né? Então, eu acho que essa premissa desse projeto foi o que me encantou muito como artista e me encantou muito como uma figura que usa a arte como ideologia, né? Então, esse projeto ele tem esse poder, né, de você mostrar esse cinema de herói oriundo da favela de mulheres pretas, né? E aonde o machismo é o vilão, né? A gente fala do antagonismo. O que é o antagonismo? É o sistema machista que essas mulheres enfrentam diariamente. Assim. Então, é muito potente esse projeto. Não, obrigada. Eu só vim perguntar se você pode me passar hoje a grana do apoio para eu comprar os uniformes das crianças para o batizado da capoeira. Obrigado, Luciano e Karen. E agora eu passo para o João falar um pouquinho sobre o game Dandara. Gente, eu não sou o único desenvolvedor, né? É importante falar isso. É uma equipe de 4 pessoas.
E melhor coisa para apresentar o Dandara é explicar de onde que saiu, né? Como começou. Primeira coisa é que a gente é desenvolvedor de jogos, né? Dandara seria o nosso segundo. E a gente sempre gostou de fazer uma mecânica diferente, né? A gente sempre gostou de buscar uma mecânica que ninguém nunca tinha visto. Mecânica como que o personagem se move, como que a interação, sempre fazer uma coisa diferente nisso. A gente fez essa mecânica baseada na tela de toque, o personagem andando sem gravidade. Na época a gente nem sabia qual personagem que seria, né? Ela fazendo zigue-zague e tudo mais. E a gente começou a pensar qual tipo de história que a gente passaria com essa mecânica. Ao contrário do que normalmente a gente pensa na história antes para mecânica, né? Mas a gente fez diferente. Quando a gente começou a fazer, o primeiro instinto, a primeira coisa muito curiosa foi fazer assim, um soldado que está no espaço, né, porque anda sem gravidade, no cinturão de asteroide, atirando em alienígena. Foi a primeira coisa que a gente pensou. E a gente viu que isso era, lógico que isso é uma coisa muito rasa, né, uma coisa muito vazia, porque é uma cultura militar, né, que não tem muito aqui no Brasil, que vem dos videogames americanos, né, que a gente tenta repetir. Nessa época a gente estava vendo muita mídia brasileira e procurando assim, não, se a gente começasse a tentar trazer uma coisa brasileira, assim, porque a mecânica já é diferente, a gente faz a história diferente, faz uma coisa muito bacana. E a gente, como o jogo tinha conflito, a gente começou a pensar em conflitos brasileiros e chegou no de Palmares, né, o quilombo que durou 100 anos, né, durou mais que a União Soviética. Com uma história e vários personagens, né, entre eles a Dandara, que existe debate se existe ou não, mas tem uma lenda muito forte. A lenda existe, é super forte. Criou um personagem interessante, a gente vamos pensar em fazer uma alegoria a Palmares, colocar uma personagem inspirada na Dandara dos Palmares, né? E a gente voltou atrás de fazer a alegoria em si, porque a gente estaria falando de escravidão, né? A gente estaria falando de uma coisa muito pesada, a gente queria fazer um jogo bom e, ao mesmo tempo, precisar de uma pesquisa gigante, porque o medo que a gente tinha inicialmente era de representar mal, né? Falar um fake news, falar uma coisa que não é verdade. Piorar ainda mais a nossa história, a nossa relação de brasileiro com a escravidão, que é horrível. A gente foi entendendo isso ao longo do desenvolvimento do jogo, a importância da história também, mas a gente voltou atrás e fez uma coisa mais onírica, mais de sonho. Mas a Dandara ficou como inspiração, ficou como uma referência, e como a gente trouxe a referência, né, tá no título do jogo, a gente começou a trazer vários personagens para representar o que a gente queria na história, que foram referências também. Tem a Tarsila do Amaral, né? Tem várias outras. Questão é um jogo de exploração, né? Um jogo que você explora e na hora que você vê um elemento diferente, você já está querendo ver o novo, o jogador já quer explorar mais. Encaixou muito bem, eu acho, de ser referência, tem uma relação com o estrangeiro diferente da relação do brasileiro, mas as duas são boas, eu acho. Ficou o jogo Dandara agora, que eu acho muito importante também, trazer a nossa história com inspiração assim também. Obrigado, João. Agora eu vou passar então para o Erickson Marinho falar um pouquinho sobre a proposta formativa, que é a produção de games e animação a partir das identidades brasileiras, que tem uma relação muito forte também com as duas obras. Então, essa parte da fração formativa, né, a gente bolou uma espécie de uma minissérie, né, com 3 módulos, né, que a gente chamou de fases, né, a fase 1, a fase 2 e a fase 3, né, a gente deu uma gamificada na maneira de passar o conteúdo da gente, né, então a gente dividiu em 3 módulos. Eu fiquei com a parte de jogos digitais, meu amigo Bruno ficou com a parte de jogos de mesa, jogos analógicos, e Ulisses, que é produtor, ele ficou com a parte de animação. Então eu começo falando da história do videogame, trago um debate de games, se é arte, se não é, né, há um debate de que os jogos seria a 10ª arte, né? Aí depois eu trago uns casos de jogos, personagens brasileiros sendo abordados por estrangeiros, e aí não tem como não falar do Blanca, do Street Fighter, que é uma vergonha, assim, né? O bicho verde da Amazônia. A gente usa inclusive um trecho do cantor Chester, né? Do Linkin Park, falecido, que ele deu no Fantástico, né? Quando perguntaram a ele o que é que ele conhece do Brasil, ele falou: o Blanca do Street Fighter, que é brasileiro. Ele falou isso, né? Então tem um episódio, né, uma fase da minha parte de jogos digitais que é só personagens brasileiros a partir do olhar estrangeiro, que normalmente é um capoeirista negro
que luta capoeira ou um bicho, né? O Blanca, né? E depois a gente inverte a perspectiva, né? Jogos brasileiros feitos por brasileiros. Então a gente trouxe 2 cases, né? O Dandara e depois do Árida, Backlands Awakening, que é um jogo da Bahia, a galera super massa também. Então é isso, né? O Dandara tem toda essa coisa da mitologia, né, da Dandara, que eles pegaram a partir de uma lenda, né, a partir de a história de uma mulher que é muito forte, mas que tem lacunas, né, porque existe um mistério em torno dela, e eles criaram um jogo em cima disso, né. Além disso, trazer essa questão da mecânica inovadora, né, essa gravidade alternativa que eles criaram, e várias referências, né, à cultura brasileira, aquelas mesinhas de plástico que aparecem, né, o grafite. Então é muito massa a maneira como eles trazem a nossa cultura no jogo de plataforma, né? Um jogo de Metroidvania, né? É o nome do estilo, né? E o Árida, Backlands Awakening, não é nesse estilo, né? Em 3D mesmo, exploração, terceira pessoa, se passa no sertão baiano e é um período de seca, né? Então a gente controla a protagonista Cícera, que é uma menina negra sertaneja tentando sobreviver, né? Então eles usam a mecânica do jogo para falar sobre como era a luta para sobreviver à seca, né? Literalmente eles usam a mecânica para passar uma mensagem. Isso que eu acho incrível, né? Então você não pode deixar a personagem morrer de fome, você tem que colher água, você tem que colher instrumentos, você tem que pegar comida, pega a sabedoria lá com o avô, que é o que dá as orientações, né? O save do jogo, né, que é a área para salvar o jogo, é uma santinha, né? Ela chega lá para orar. Então é muito massa, né? Quando os jogos brasileiros já contados a partir do brasileiro, né? Então eu fecho a minha parte de jogos digitais assim. Bruno fala de jogos de mesa, né? Então ele traz a Bandeira do Elefante e da Arara, que é de um autor dos Estados Unidos, né, Christopher Castleman, que ele está aqui no Brasil já há muito tempo. Então ele cria uma história, uma aventura épica com os seres do nosso folclore, né? Ele criou uma história que é um livro, e é um livro que é uma aventura, né? São 2 personagens que vão entrando na floresta, e a própria história do livro já é muito gamificada, né? Eles conhecem o Saci dá uma instrução que existe uma região que tem uma coisa, eles vão até lá e tem um personagem, enfrenta, sei lá, o Capelobo, enfrenta o Curupira, aí vai para outra região, enfrenta a Iara, conhece uma tribo. Então a própria história do livro já é assim. A partir desse livro ele tem uma série de outros livros de RPG de mesa, certo? Esse é a Bandeira do Elefante da Arara. E o outro jogo que o Bruno traz é Lendas e Batalhas, que é um jogo de carta mesmo, assim, que é para quem curte Magic, essas coisas assim. E o Ulisses fecha falando sobre animação, né? O mercado de animação com as identidades brasileiras. Começa com a história da animação brasileira, como surgiu, e termina com um projeto que é da gente mesmo, que é o Além da Lenda, né? A gente tem um projeto aqui na Vilcine, que é o nosso estúdio, que é Além da Lenda, que fala sobre lendas do folclore brasileiro para crianças, né? Que inclusive vai ter o longa agora que vai lançar. Maravilha, que deu vontade de assistir e jogar tudo que você falou. E pensando aqui que tem muito pano pra manga, né? Tem muita história a ser contada, assim, pela animação, ainda por filmes e principalmente pelos videogames ainda que podem estar, né? Nesse formato jogável, imersivo, enfim. Mas passo para Paulinha e Fernando fazerem suas considerações e já começarem esse bate-papo. Primeiro que eu também quero dizer, assim, que é incrível esse momento desse diálogo aqui que a gente está traçando, porque, como o próprio Fábio colocou no início, né? Eu espero também, acho que todos esperam aqui, que perdure, né? A gente pensar essa linguagem do audiovisual para além do cinema, né? E como o próprio cinema também, hoje em dia, já está se utilizando também dessas ferramentas, já está gamificando também as suas narrativas, né? A gente vê que está cada vez mais uma linha tênue, né, entre esses processos de criação. E eu passei o final de semana jogando Dandara. No começo, eu fiquei um pouco confusa e tudo, mas depois que eu entrei na rede do jogo, assim, foi incrível, porque eu perdi a hora. Quando o cenário vai se transformando, a gente vai ficando maravilhado, porque no início ele parece um cenário muito comum, né, o jogo, mas o cenário se transforma, né, de uma forma, né, que mexe muito também com a nossa memória, algumas relações afetivas. Eu fiquei encantada quando eu vi o Abaporu, né. A gente vai percebendo durante essa jogabilidade toda as estratégias ficcionais também que foram usadas para discutir esse real, para discutir essa temática, né, que trouxe a Dandara, tudo. A história também me remeteu a pesquisar um pouco mais, entender um pouco mais, né, conhecer mais dessa história, embora foi só uma inspiração, como o João colocou, mas que
traz de alguma forma também alguns elementos para a gente pensar um pouco a nossa história, né? Além de uma personagem que é uma mulher, né? E é uma mulher negra, né? E aí eu trago alguns elementos de memória afetiva que eu lembro, por exemplo, da onde vem essa minha participação aqui, por exemplo. Eu não sou gamer, mas eu sou uma entusiasta, né? Eu venho dos quadrinhos, eu venho da animação, eu venho do desenho e da ilustração, né? Desde a infância. Eu venho também desse mundo da animação japonesa, né? Do anime, do mangá. E eu lembro muito nova que o que me encantou nos desenhos animados, logo no início, primeiramente foi a She-Ra, por ser uma personagem feminina. Foi um dos primeiros desenhos animados que eu me encantei por ser uma personagem feminina principal. E em seguida as animações japonesas que retratavam muito, né? E aí a antiga Manchete trouxe aquele Sailor Moon, e eu me identificava muito por ser uma personagem feminina, e eu nem tinha noção disso na época. Eu, com certeza, por ser criança, não tinha noção, mas rolava uma identificação muito grande, ainda mais por um contexto onde era uma participação efetiva masculina nas lojas de fliperama, nos games, para alugar games, levar para casa, o Super Nintendo, né, que eu ia jogar. Então, o fato de ter a representação como uma mulher, personagem principal, eu acho um dos pontos mais fortes assim, do Dandara. Não só hoje, mas também para a gente perceber a importância, né, que tem essa representatividade. Né? Aproveitando a fala dela, uma das coisas que eu fiquei pensando, tanto quando eu estava jogando Dandara e quando eu assisti O Poder, foi no peso em que as personagens traziam dentro das suas narrativas, porque os filmes brasileiros que eu vi retratando super-heróis acabavam focando muito na questão do poder, qual era o poder que aquele super-herói tinha e quais habilidades ele conseguia fazer, ou a partir do poder dele o que ele conseguia fazer. Ou nos jogos as mesmas coisas, você tinha um personagem lá de um jogo brasileiro em que você tinha um objetivo, e esse objetivo não tinha um peso na narrativa. E aí ambas histórias, tanto no Poder quanto na Dandara, você vê que as decisões vão causando consequências, né? Tanto no Poder, né, as protagonistas, quando ganham as suas habilidades, elas tomam decisões a partir daquilo, e no Dandara, cada decisão que estou controlando a personagem, vou tomando, vai me levando para um lugar novo, vai me dando uma habilidade nova. Então isso depende muito. No Dandara, por exemplo, eu inventei de ir o mais longe que eu pudesse, achando que eu ia conseguir achar uma tenda para me salvar, perdi todos os meus cristais de sal, então tive que voltar tudo para procurar de novo e aumentar a minha habilidade. E no Poder, aquilo, né? Elas ganham superpoder, e o que é que elas vão fazer? Elas vão bater no patriarcado, elas não estão nem aí, vamos lá, vão meter a porrada. E aí tem isso, né? Tipo, quais as consequências de ter essas habilidades ou do tão longe você pode ir? E aí eu acho que uma das coisas que me encanta no cenário atual do game e também dos filmes de super-herói é causa-consequência, né? Você faz uma coisa e aquilo lhe dá uma consequência. E aí até o Erickson pode entrar nesse debate, como isso tudo passou pelas produções de vocês e como isso passa, né, nessas decisões. Eu acho interessante, né, que tu falou de filmes de super-heróis brasileiros, e aí eu tenho um exemplo de um filme que eu não curto, né, que é o Doutrinador, né, que é um filme de super-herói brasileiro, mas que você vê, ele é basicamente um filme americano que se passa no Brasil, assim, até os ângulos, né, os planos e tal, justiça com as próprias mãos, e é isso aí, tá ligado? Aí eu acho massa essa proposta do poder, de, pô, não é só o super-herói, né, tem uma história, né, tem um subtexto por trás, né, esse poder ele tem um significado muito real, inclusive, muito forte, né? Eu acho massa, assim, eu acho massa quando a gente tem no roteiro, na essência do projeto mesmo, não tentar imitar, não tentar fazer uma coisa que já é muito batida, né? O super-herói que é assim, né? Vocês mudam, né, o cenário, né, falam da estética do super-herói, mas tem uma mensagem por trás, uma mensagem mais real, mais palpável, assim, eu acho massa isso. Eu acho que para produzir referências também, né, que eu acho que é a proposta tanto do game quanto do filme, né, a gente falou muito dessa palavra referência, essa originalidade, essa identidade, né, histórica, enfim, é muito importante para isso, né?
Você vê que no Poder tem uma coisa de passar o bastão, né? Que você vê a própria filha da diretora, que é a Sabrina, chega no final com umas adolescentes que olham ela, que querem esse poder para continuar lutando contra o patriarcado, como foi colocado aqui. E essa coisa do game e o cinema é essa via de mão dupla, né? Essa influência da estrutura de roteiro. E game é arte, essa discussão que você trouxe. Game emociona, né? Porque essa narrativa ela só vai construir referência, que eu acho que tem que ser nossa, o Brasil é muito rico nisso, com a nossa originalidade, né? Game é arte, né? Assim como o cinema, ele nasceu bebendo das vertentes anteriores, né? Como a música, né? A arquitetura. O game, o jogo, ele também nasce bebendo dos anteriores, assim, tá entendendo? Por exemplo, a dança, né? Tem um jogo chamado Bound, para PlayStation 4, que todos os movimentos da protagonista são movimentos de balé clássico, né? Ela anda assim no plié, ela fica parada fazendo movimento de dança, né? E os próprios Just Dance, né? Que substitui o joystick pelo próprio corpo da pessoa. A pessoa tem que estar dançando literalmente para poder jogar, né? Eu acho que o jogo, o game, né, ele já apresenta na sua essência, desde a criação, tem todo um processo, na verdade, que remete à criação artística, né? Da concepção, até buscar todas as estratégias, né, que vai levar à roteirização, à narrativa, à profissionalização, todos os elementos compõem também a mesma produção de criação para a arte, né? Quando o Fernando comentou, vocês comentaram do filme Poder, eu também me lembrei muito, né, quando me trouxe essa memória afetiva, né, da infância de curtir, por exemplo, as animações japonesas, por exemplo, que tinham esses personagens que eram mulheres, em um grupo de mulheres que eram super-heroínas, né, então quando eu vi as 4 descendo aquela rua, cheias de si, assim, acompanhadas, né, de um grupo de pessoas, nossa, seu corpo reage também, né, é um filme, você está assistindo, mas o seu corpo também reage àquela cena de alguma forma, né? Não tem como não reagir. Aquela cena é muito forte, ela é muito potente, ela é representativa, né? Ela traz realmente a força, não só no sentido de um poder simbólico que estava ali retratado, ficcional, né? Dentro da narrativa fílmica, mas também um poder simbólico do próprio apreciador, né, do próprio espectador que está lá assistindo, principalmente, acredito eu, do público feminino, que se reconhece, né, das personagens, né. A gente, às vezes, tem uma mania também de deixar um pouco de lado essa narrativa ficcional da jornada do herói, nos filmes ficcionais que são de heróis, mas muitos oferecem possibilidades incríveis, assim, e estratégias mesmo da gente pensar narrativas não só para o cinema, mas também pensar essas narrativas para os jogos também, né? Sim. Eu sou casada com esse babaca que se acha samurai. Quem é o mestre? Por quê? Eu me pergunto isso todos os dias. Por quê? Sempre fui cheia de vida, autoestima, sempre me diverti muito com as minhas amigas. Aliás, a força da nossa amizade é um... Todo mundo que assiste já viu ou conhece alguém parecido com aquele personagem, conhece, já viveu aquela situação. Então, eu acho que tá bem próximo, assim, né? Tem uma identificação, né? É referência, mas é identificação também. Quando a Sabrina mandou o roteiro, eu falei, será que a gente vai ter? Ela, sim, é um filme de heróico otimismo, vindo da favela. O símbolo, né, dos vilões, por exemplo, é uma patroa, assim, a figura da patroa. Então, o quanto a atitude da patroa com a personagem, que é uma das heroínas também, não está ali fundada no racismo também. Professora predileta, você é o melhor que nós temos. Toma um cafezinho comigo? Não, obrigada. Para construir esses vilões, não está talvez assim um vilão, ele é mau, né? Ele é mau porque por que ele é mau? Qual é a situação? Ele é mau com uma situação que a gente também reproduz, às vezes, sabe, sem ver, ou de forma consciente ou não, mas que está de situações que já estão enraizadas, né? Reproduções já enraizadas. Gente honesta, trabalhadora. Que mané botar dinheiro na mão de criança? Criança não pode mexer com dinheiro. O nome Poder, né? Na época, a Carol Conká tinha lançado também a música O Poder. Então, estava muito também ligada, se ligava muito ao nome, à música, que também é bem, né? Tudo empoderado, assim, tal. E também tem o rap também, na trilha também tem encerra
com a música do Thiago Elninho também. Então tem o rap também que tem essa aproximação, e no figurino, tanto no figurino delas sem ser, né, super-heroínas, quanto também, né, no figurino delas enquanto heroínas, nos cabelos também. E o filme, depois que o filme foi lançado, ele foi passado muitas vezes em escolas no ensino médio, né, a galera mais adolescente. Então teve uma repercussão maravilhosa. Sabrina conseguiu participar de vários debates, em várias edições do filme, e foi super bem recebido. Meu conjunto de louça está ficando desfalcado e eu nem comprei ele aqui. O que está havendo? É que eu estou estudando muito para prestar o vestibular. E a única hora que eu tenho para estudar é à noite, quando eu saio daqui do trabalho. Aí eu estou dormindo muito pouco. Vestibular? É, fazer letras. Ah, letras. Em ambas as obras a gente tem protagonistas negras, né? De certa forma tratam sobre uma certa intolerância racial, né? Existem várias outras temáticas dentro das duas obras, né? A gente tem uma descoberta de mundo no Dandara, que aí traz o próprio cenário brasileiro, e dentro do poder a gente tem outras questões que dialogam diretamente com o ser mulher, né? Para além da intolerância racial, a gente tem uma discussão ali muito dentro desse universo da mulher, e principalmente das agressões que elas sofrem dentro desse sistema em que a gente é inserido. Mas acredito que vocês, enquanto criadoras e criadores, devem sempre ser perguntados sobre isso, né? E como é que é isso de tratar dentro da obra de vocês essa questão da intolerância racial? Porque uma das coisas que eu venho lendo é que a partir do momento que você coloca um negro ou uma negra para ser protagonista, automaticamente as pessoas identificam a obra dentro desse nicho. E às vezes a obra não está nem discutindo a intolerância racial, ela está apenas colocando um protagonista negro ou uma protagonista negra. E as pessoas já intitulam como sendo uma discussão racial. E aí eu queria saber como é que vocês tratam disso dentro das obras de vocês. No Dandara foi quando a gente saiu da alegoria e trouxe para uma questão mais simbólica, assim, sempre teve a força da Dandara tem a ver com a questão racial, não tem como, né? E acho que traz no nome, mas acho que também traz pela representatividade, né? A pessoa que quer saber vai procurar e vai aprender sobre o Brasil. Na recepção, né? Muita gente achando que o jogo seria sobre isso, porque tem também a palavra opressão no trailer. Então, já, lógico que ficou, mas eu acho engraçado como é que teve a relação. Muita gente falou, por exemplo, zumbi teve escravos, né? Tipo, essa questão de, então não vou jogar o jogo. Teve esse backlash. Assim. É pequeno, é pouca gente que fez isso, mas você vê como é que tá meio precisando, sabe? Tá precisando muito de mais narrativa, assim. Muito boa pergunta, Fernando. Eu acho que a gente tem que realmente, o Brasil ele tem que avançar muito nessa questão que está ligada ao letramento racial, né? A gente tem essa estrutura ainda muito colonizadora, com esse olhar de que interpreta um filme que você tem um protagonismo negro e que você fala de empoderamento, você não está falando sobre racismo, né? Indireto ou diretamente, né? Teve até uma questão com a Beyoncé e suas joias agora, né? O Aguinaldo Silva, autor da Globo, questionou, o Ícaro Silva respondeu ali nas redes sociais, de como, assim, produzir referência e você empoderar uma geração, isso faz parte de um fortalecimento para você enfrentar esse racismo estrutural diário, né? Quando você coloca 4 mulheres pretas poderosas lutando contra esse patriarcado que você colocou, isso é um empoderamento muito profundo. Então, você está fortalecendo essa luta diária contra o racismo. Então, acho que o Brasil precisa evoluir nesse letramento racial mesmo, de entender de que quando você faz um filme com esse protagonismo, que tem essa narrativa, que tem essa heroína nesse papel, que tem essa cor nesse papel, né? Essa caneta preta escrevendo esse projeto, você está, sim, construindo gerações ali, pensamentos que vão lutar contra esse racismo doentio que o Brasil ainda tem que enfrentar e vai enfrentar durante muito tempo, felizmente. Então, acho que é a interpretação que tem que evoluir nesse lugar, eu acho. Tchau, querido!
E sobre os símbolos, é uma mistura, muito boa pergunta também, é uma mistura que eu acompanhei o processo com a Sabrina Rosa no início. Tem uma coisa muito ligada aos orixás, né? A Sabrina, ela escreve muito os arquétipos dos personagens voltados aos orixás, né? De religiões de matrizes africanas. Então, esses símbolos que é criado no poder, que além dos arquétipos dos orixás, é a vida real, né? É a nossa autobiografia em situações, é a história da nossa vizinha. Então, acho que ele veio assim, sabe? Ele tem essa mistura, essa coisa religiosa da matriz africana e a nossa realidade. Eu acho que o símbolo é representado dessa forma. Mais uma vez o Silas me agrediu. Mas agora chega. Ainda mais que eu tô com essa poça, podia ter esganado ele. Ai, gente, eu tô um pouco assustada, sabia? Também tem o reconhecimento, né, assim, quando você tem 4 mulheres pretas protagonizando ali um filme e que ganham poderes para lutar contra o que elas escolheram lutar, que realmente é esse patriarcado, essa violência que é retratado ali. A gente tem ali uma possibilidade de reconhecimento de muitas crianças e que vai perpetuar, sim, e possibilitar que gerações tenham a possibilidade de pensar, de discutir, de dialogar. Eu acho que cada vez mais, quando a gente encontra obras, quando a gente encontra criações nessa perspectiva, a gente está, sim, ampliando o diálogo e está ampliando um diálogo para que essas possibilidades estejam sendo protagonizadas na discussão, né? Então, eu acho que o Poder ele se torna um filme muito representativo e importante para se inserir nesse momento de discussão, bem como o Dandara, com uma possibilidade que não traz todo o elemento ali, como o João colocou, da história, não traz realmente a escravidão, mas traz a personagem como uma potência, né? E por ser negra e tudo, então é uma potência, sim, de representação, de representatividade. Então, eu acho que são possibilidades muito boas e que cada vez mais devem ser exploradas, né? Eu acho também, como quando a gente olha para a cultura pop, né, a gente vê muito na história de herói, história de videogame também, que bebe muito na mesma fonte, vem quais são os heróis, né, Odin, Thor, Zeus, essas coisas assim. É muito legal a gente pegar os nossos mitos também, né, e mitos negros, lendas que teve aqui, e colocar na cultura pop também. E eu vejo, por exemplo, na época que o Pantera Negra saiu. Foi um fenômeno, assim, né? Porque é isso, né? As pessoas negras queriam se sentir representadas também por filme de super-herói. Falar, como assim? Não tem, né? E apareceu Pantera Negra e todo mundo sabia que era uma potência, até pelo nome, assim, né? E o que representa o movimento de Panteras Negras e tal. Então, a gente vê como um fenômeno e a partir dali não se parou mais, né? Que ótimo. O Poder explora coisas em níveis, assim, que é muito legal pensar como eles fazem isso, que eles conseguem separar bem. Tem as mulheres protagonistas, mulheres negras protagonistas, que ganham os poderes para lutar quase que como um símbolo. E no Dandara a mesma coisa também. Né? Que você tem essas alegorias ali, como eles exploram isso, sabendo que estão lidando com uma lenda, sabendo que existem fragilidades. A gente olhando pro João, a gente vê que é um homem branco, né? E como que ele lida com isso, né? De forma tão responsável, que a gente sabe se a gente quer lidar com a negritude. A gente precisa aproximar, a branquitude precisa estar na discussão, senão a gente entra no dilema. A gente vai estar os negros falando para os negros e aí os brancos falam sobre os negros para os brancos. Como assim? E aí sempre que tem palestra vem o negro falar de negritude para o branco, mas ele nunca se envolve. Então como que a gente vai avançar nesse e vai tensionar esses lados se ele não participar, se ele não estiver junto nas discussões? Então eu acho massa, assim, quando vem um jogo como Dandara, vem proposto com todo esse respeito, né? Uma personagem feminina, eles saem desse espectro do conforto, por exemplo, né? Fala de uma lenda, que ninguém sabe se existiu, mas vamos tratar isso como uma lenda. E com todo respeito, com todos os símbolos. Entra numa parte de símbolos, assim, que eu gostaria de perguntar para vocês, assim, deixar esse questionamento.
como foi lidar com esses símbolos, porque existe um antagonismo dentro das narrativas. O Dandara, né, pra gente estabelecer um conflito dentro de um jogo, a gente precisa dos vilões. Aí eu queria que o João falasse um pouquinho sobre essa construção. Veio de uma forma muito orgânica, assim. Por exemplo, a Tarsila do Amaral, né, a primeira coisa que aparece, ela veio para representar as artes visuais, de certa forma. É uma coisa assim, o que representa, sintetiza a arte visual pra gente, assim, que a gente aprendeu na escola, a primeira coisa que a gente aprende de artes visuais é o Abaporu, praticamente, né? E ficou na cabeça. Aí quem sintetiza a arte musical, né, pro Dandara naquela hora? Aí a gente colocou uma referência ao desenvolvedor do jogo, que é o músico que faz a música do jogo. Os vilões, eles representam uma opressão, sim, e a gente imaginou que, por exemplo, o primeiro vilão que mais aparece, o que seria o que vai mais à frente, assim, o que está mais exposto, seria uma coisa agressiva. Seria o machão, assim, né? A gente estava procurando símbolos para representar, seria esse inibe, assim, e a gente chegou no militar, na figura do militar, e foi uma referência pra gente, assim. E representatividade, acho que a gente, como branco, assim, a gente tem que poder falar mesmo, mas eu acho que a gente deveria caminhar também para um ambiente, né, brasileiro, que a gente tenha representatividade de mulheres negras desenvolvendo jogos, né? Ainda está andando muito aos poucos, né? A gente, é onde a gente gostaria de chegar, porque isso traz a subjetividade. Eu acho que o poder é muito legal, porque traz todas as subjetividades das mulheres oriundas da favela, né? Que bota a gente para ver isso. Eu acho muito importante também nos jogos. Aproveitando essa fala, saiu o resultado do Emmy, né? Não sei se vocês acompanharam, das premiações principais. Apesar do alto índice de indicados, não houve nenhuma pessoa não branca recebendo o prêmio principal. E aí a gente entra nessa discussão de fato que o Luciano traz, né? Como é que uma pessoa preta, uma pessoa não branca vai chegar nesse lugar de destaque dentro do audiovisual se ela não está dentro dessas grandes produções, se ela não está ali como um personagem. E aí cabe a quem está escrevendo, quem está produzindo, seja ela preta, seja ela branca, seja ela independente da raça dela, ela também perceber que existem outras histórias a serem contadas que não apenas com protagonistas brancos. E aí, uma das coisas que eu queria trazer para cá para a conversa, que a gente teve no pré-diálogos, sobre as pesquisas. O João, eu lembro que ele falou sobre a necessidade do game se preocupar com a direção de arte, se preocupar com uma arte para trazer questões que vão para além da jogabilidade. Eu acho que o Erickson pode falar sobre isso também. Como é que a indústria do game brasileiro está pensando isso, né? Como é que a arte e um roteiro em si entra dentro da discussão e no poder a questão das histórias em que realmente brasileiras. Eu tentei falar baixinho, mas ninguém me ouviu. Eu tentei com carinho, mas o sistema me agrediu. Então eu grito: a revolução será crespa. Eu acho que a ideia do projeto é você realmente produzir referência, né? É muito importante, né? A gente está falando sobre essa representatividade, né? Eu fiquei impressionado realmente com o projeto do game do Dandara, porque essa linguagem pop rápida, né? Para chegar dependendo da faixa etária, né? A gente fazer com que as nossas histórias cheguem nessa nova geração mesmo, né? Que está aí muito forte, né? E aí, quando eu vejo isso, eu fico realmente esperançoso. A primeira referência do poder é a Mãe África, né? Você vê ali o afrofuturismo ali muito forte, né? Que está começando ali, vendo os figurinos, você vê até algumas coisas da maquiagem, né? Você vê que tem umas sutilezas ali muito ligadas à nossa Mãe África, né? Beber dessa fonte, né? Fonte africana muito forte, como eu falei, dos orixás. A cultura americana também acaba se tornando uma grande referência nessa linguagem pop, dentro desse formato do arco narrativo mais clássico, né? Dessa linguagem de, quando a gente vai falar de roteiro, né, a jornada do herói, enfim, que bebeu ali da Grécia Antiga, mas a gente percebe que o formato do cinema americano, herói, como tu falado aqui do Panteras Negras, que foi um fenômeno, acaba tornando a referência muito forte, porque a gente é carente disso, né, nesse lugar, no Brasil, né? Acaba que esse formato acaba vindo de essa negritude americana, né? Muito forte, que eles estão muito avançados nesse lugar do audiovisual do que a gente, né? Então, acho que essa mistura aí é a vida real. A favela, ela é muito inspiradora, né? Tem 40 mil habitantes aqui no Vidigal, aproximadamente. Então, são muitas histórias, né? Eu saio na esquina, eu já encontro com o Pantanal, que é um personagem que dá uma série,
Sabe assim? Então, assim, tem muitas histórias. Então, eu acho que a nossa vida real, ela, apesar de sofrida, apesar de, enfim, a gente consegue ter muitas alegrias, né? Ter, enfim, muitas histórias engraçadas e marcantes que acaba virando a referência também. Acho interessante essa questão das referências, porque é o seguinte, eu acho que é muito importante a pessoa contar a própria história. Então eu acho muito importante obras como Dandara e poder, porque traz à tona essa questão do local de fala, né? Eu estou participando de um projeto que é sobre a Ararinha Azul, né? Um projeto com o pessoal daqui, que é uma animação, fala sobre a Ararinha Azul, que ela é original da Bahia, né? Então a gente faz uma comparação com aquele filme lindíssimo, por sinal, que é o Rio. As Ararinhas Azuis, elas não são do Rio de Janeiro, elas não voltam para a Amazônia como acontece no segundo, né? Então é importante ter a questão do local de fala, né? E o projeto da gente, a gente mostra que se passa realmente no sertão e tudo mais. O que ficou para mim no Dandara é a importância de a gente não pegar em outros jogos a referência, pra gente conseguir fazer uma coisa brasileira, porque não tem muito jogo brasileiro, né? Não tem muito a gente procurando em outras mídias, filme, ou então no que a gente está vendo na rua, né? No que a gente aprendeu na escola. A gente não conseguiu 100%, não vou falar que o Dandara é 100% referências que não passam por jogos, não é impossível, mas nem vou dizer que é impossível, não foi possível. A gente viu a importância disso e vai tentar cada vez mais aqui para frente, né? No caso dos jogos, né, existem elementos no Dandara de uma coisa que foi bem feita, que alguém iterou, né, fez de novo, depois o próximo jogo fez melhor, depois o próximo, que a gente pega por causa que é qualidade, né? Mas chega a ser muito difícil, e é difícil mesmo de pegar o que aquilo significa, né? O que aquela mecânica vai significar. Essas mecânicas, a maioria delas até vem com um significado que entra na história do seu jogo, né? É importante também tentar ter essa consciência de ver o que você está colocando no seu jogo, né? Qual tipo de mensagem você está passando no final das contas. Então, gente, eu queria que vocês fizessem as considerações finais. O poder, ele tá disponível no nosso, né, porque foi um licenciamento, então ele tá disponível ali por 1 ano no nosso canal do YouTube, do Sesc Brasil, mas o jogo, isso é impossível fazer. O trailer tá lá, mas a gente não tem como distribuir senha para todo mundo, né? Então isso é impossível da gente fazer. Mas o João pode também, na hora que ele for fazer as considerações finais, dizer onde as pessoas podem encontrar o Dandara para jogar, em quais plataformas, se é acessível, se não é acessível. Eu já sei que é acessível, super acessível, né? Gente, eu só queria agradecer bastante. Acho muito importante chamar o videogame para um papo de arte, assim, com as outras artes também, porque o videogame hoje em dia, principalmente no Brasil, ele é muito, muito atrelado ao empreendedorismo. O empreendedorismo é bom, só que o jogo, ainda mais um jogo de entretenimento, ele é muita arte também, né? Ele pode ser visto como, ele pode ser investido como arte, ele tem essa importância toda, que eu acho que é a principal limitação que a gente tem no Brasil, no campo dos games. Então é muito legal esse tipo de diálogo, da gente ter junto de outras mídias, assim, eu acho fundamental. O Dandara, vocês podem achar o Dandara em todas as plataformas de jogo que tem. PS4, PlayStation, Xbox, o PC pela Steam, pela GOG, pelo Epic, iOS, né, iPhone, e o Android. E no Android, tanto no Android quanto no Steam, principalmente no Android, a gente tem preço que a gente consegue diferenciar pro brasileiro, que a gente não consegue fazer isso em nenhuma outra plataforma, só no Android, e no Android ele é R$8, é o mais acessível. É isso, gente. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, o diálogo acho que foi muito rico, né? Prazer também conhecer a galera que produz, né? Porque a gente conhece a obra, mas nem sempre conhece quem está por trás, e aqui a gente teve esse debate bem caloroso, né? É isso, é aquilo que eu falei há pouco, né? Multidisciplinaridade, né? A gente gosta de dialogar. As artes, elas não têm limite, não tem que começa aqui e termina aqui, não. As artes, elas estão sempre dialogando, e é isso que a gente está buscando aqui também. Então, agradecer aí o espaço e a conversa aí. Quero primeiro parabenizar aqui a todo mundo que está participando desse diálogo, principalmente, né, aí aos representantes do Dandara e do Poder, né, por obras tão incríveis e que representam tanto pra gente, que estão aqui
mostrando outras possibilidades, né, de construir novas narrativas, outras narrativas dentro do audiovisual e também dentro de contextos sociais que a gente participa, né? Foi muito interessante participar desse momento, também me sentindo representada enquanto uma personagem feminina que detém um poder, ou uma personagem feminina que é protagonista, né? E isso é muito importante. Eu acho que a discussão aqui passou por diversos aspectos. Além de potencializar também essa discussão da intolerância racial, a gente também permeou aqui por outros campos, né? Que foi bem, assim, importante para estender essa discussão. Eu sou professora também, né? Professora de arte, no ensino fundamental da rede municipal aqui em São Luís. E recentemente eu estava numa aula com os alunos e final de aula e tal, eles estavam jogando, né? Era um joguinho de ninjas, que eu não lembro o nome agora, no celular, mas ele tinha algo muito parecido com o Dandara, né? Que é essa questão da gravidade, né? De mexer. E com certeza muitos daqueles alunos nem conhecem que tem um jogo tão forte, tão potente como o Dandara, né? E aí tem um papel educativo muito importante também de quem atua no âmbito também da educação e tudo, pensar essas possibilidades de apresentar também essas criações para que, por exemplo, multiplicar também pelo âmbito do educativo, pelo menos apresentando que existem, né? E que são obras que existem, que são produzidas por brasileiros, brasileiras, e que traga também essa aproximação. Então, eu com certeza vou apresentar, né, o Dandara para os meus alunos, eles com certeza vão gostar. E é isso, muito obrigada, né, todo mundo, obrigada pela essa participação, e eu espero que a gente possa reverberar cada vez mais esse diálogo dos games enquanto arte, enquanto linguagem audiovisual. Falar também que agradeço muito o compartilhamento, todo o papo que gerou aqui, tudo que a gente conversou nessa tarde aqui. Falar também que eu, enquanto arte educador, vou passar a usar o poder e o Dandara dentro das aulas, porque eu acho que eles geram muita discussão, desde um eixo técnico sobre a linguagem game, sobre a linguagem cinema, mas também as várias questões que atravessam as obras, né? Óbvio que vou fazer a oficina da Vilcine para poder também entender um pouco mais da estrutura por dentro da produção de game. Bom, agradecer mais uma vez a participação e parabenizar todo mundo que esteve aqui e as obras que são maravilhosas. Agradeço também a participação, conhecer também essa galera, que foi muito interessante o bate-papo, conhecer mais também do mundo dos games, enquanto isso pôde pensar. A gente nunca havia pensado o poder do ponto de vista dos games, o quanto poder também poderia ser um game. Então foi uma discussão, um bate-papo enriquecedor. Aproveitar, né, que o filme vai estar disponível aí na página do SESC, então assistir, indicar. E depois de assistir também, vai lá dar uma jogadinha lá no Dandara também, aproveita, indica também. E agradecer novamente. Obrigada. Eu tenho que agradecer o convite, dizer que a tarde foi muito boa, dizer que uma coisa muito legal, que é a conexão. É a primeira vez que eu participo de um bate-papo onde conecta ali o cinema e o audiovisual, e o game, o cinema, e o game, o cinema. E o Elo ser uma mulher preta. Muito bom. Isso é genial, isso é muito bom, isso é Brasil, isso é África. Então, assim, só agradecer e falar de coisas boas também. A Sabrina Rosa, que é a diretora e idealizadora do Poder, ela não pôde estar aqui com a gente porque ela cresceu muito como roteirista, escreveu uma série para HBO e agora está escrevendo uma novela da TV Globo, assim, e ela vai lá defender a mulher preta. Assim. Eu acho que é importante dizer axé e obrigado aí a todos. Finalizamos aqui este episódio com o convite para vocês acompanharem e participarem das demais edições do projeto. Lembrando sempre que todas as obras citadas neste episódio, Poder e o trailer de Dandara, estão disponíveis gratuitamente no canal do YouTube do Sesc Brasil, com o link na descrição. A produção deste projeto é do Departamento Nacional do Sesc, a ação formativa proposta para essa edição é do Sesc Pernambuco, a concepção sonora e edição é de Daniel Nunes, e a distribuição nas plataformas de podcast é do Sesc Rio de Janeiro. Não percam a oportunidade de assistir às obras completas e ampliar esses diálogos. Boas sessões, um abraço e até a próxima.
Diálogos audiovisuais.